Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É, Bom, primeiro vou ostentar aqui todos os meus planos de fundo para parecer que eu estou em outros lugares. Olha que chique. Quanto plano de fundo tem? Vários planos de fundo. Tem um caju aqui. Não é um caju, é uma bola colorida. Tem balãozinho, tem de tudo aqui. Cada dia eu vou usar um plano diferente. Tem até esse negócio aqui da colheita feliz. Não é Minecraft, né? Tem esse. Ah, esse daqui eu achei chique, ó. Vou usar esse hoje. Bom, pessoal, bom dia. Desculpa pela qualidade da câmera, mas é isso que temos para hoje. Foquem no fundo e no conteúdo, tá bom? Eu sou o professor Felipe, de português. Muitos de vocês me conhecem, alguns já foram meus alunos, outros me conhecem nos corredores da escola, né? Infelizmente, a gente vai ter que se ver assim, por enquanto, mas tenhamos fé de que logo, logo a gente vai estar na escola de novo e vocês pedindo para voltar para casa, né? Bom, pessoal, também não repare, vai passar carro na rua, vai ter gato miando, vai ter cadeira rangendo. É, o material de hoje é um material de introdução que eu sempre uso independente da série, tá? No ensino médio é um conteúdo bastante importante, com base naquele material que vocês receberam da aprendizagem conectada, tá? Então, eu achei importante extrair um conteúdo dali e a gente começou a trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com alguns slides, depois eu vou deixar disponibilizados esses slides para vocês, e ao final deles vão ter alguns exercícios do Enem, que são para aqueles que querem treinar para o Enem. Então, eu deixei 3 ou 4 exercícios no final, e no último slide tem o gabarito. Então, vocês que estão aí já preocupados com o Enem, né, que é em janeiro desse ano, para quem já está preocupado com o Enem, pode fazer esses exercícios como um treino, depois confere lá no gabarito, vê se acertou, vê se errou. Ah, fiquei com dúvida, eu errei, quero saber por que que eu errei. Manda uma mensagem para mim, vamos discutir juntos. Depois, se acharem importante, eu posso gravar um vídeo resolvendo esses exercícios, tá? É, Mas enfim, vamos tentar trabalhar da melhor forma possível, mesmo que à distância, tá? As nossas aulas, gente, elas vão ser sempre assim. Nós vamos nos encontrar 2 vezes por semana. Uma eu vou deixar sempre na primeira aula da semana, vocês já vão receber logo o calendário de aulas. Sempre na primeira aula da semana eu vou deixar um cronograma do que a gente vai fazer na semana inteira. Vou deixar um vídeo para a primeira aula da semana, como esse que a gente está fazendo, e um exercíciozinho pelo Google Forms. Para a segunda aula, ou eu vou deixar um texto, uma atividade, enfim, é, mas geralmente eu vou gravar só um vídeo na semana, tá bem? A não ser que seja algum conteúdo mais longo, eu gravo 2 vezes, 2 vídeos. Mas eu vou trabalhar com filmes, com vídeos do YouTube, com outras coisas também, tá bom? Com textos para vocês lerem, atividades. Nesse momento eu não vou trabalhar muito com redação, porque eu acho que redação a gente tem que estar próximo, né? Espero que em novembro a gente volte e a gente possa trabalhar. Eu vou colocar aqui os slides. Vocês vão ver os slides grandes e eu vou aparecer bem pequenininho aqui no cantinho. Cadê meu dedo? Enfim, no cantinho de baixo da tela de vocês, tá? Prometo que esse vídeo não vai ser longo, só para esclarecer algumas questões, tá? Para essa semana. Hoje, vocês vão assistir esse vídeo, reler depois esses slides, fazer as anotações, tirar dúvida comigo. Eu vou deixar uns exercíciozinhos no Google Forms que vocês vão poder responder, tá?
pelo Google Forms mesmo, para ninguém ter que ficar tirando foto de caderno e tal, essas coisas, ou mandando por e-mail. Então vocês vão responder no Google Forms. Na nossa próxima aula, tá? Eu vou deixar uma lista de filmes para vocês assistirem com base no conteúdo de hoje. E aí vocês vão produzir um textinho refletindo sobre a diferença entre língua e linguagem, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Vou deixar uma lista de filmes, vocês vão escolher um desses filmes. Quem quiser assistir todos, ótimo. Quem quiser assistir dois, são 3 ou 4 filmes que eu vou deixar. Não tá fazendo nada aí no final de semana, adiantou as atividades, assiste todos, todos valem a pena. Mas vocês podem escolher só um, tá? Não precisa assistir todos, não. Então, vou compartilhar com vocês os slides que eu preparei. Espero que vocês estejam vendo, porque agora eu não vejo mais meu rosto. Enfim. Então, vejam só, hoje a gente vai falar sobre conceitos iniciais em língua portuguesa, tá? Que é um conteúdo bastante importante, alguns conceitos que a gente sempre vai recuperar em algum momento. Então, até por isso que esse vídeo tá indo tanto para os primeiros, como para os segundos, como para o terceiro ano. O professor está passando o mesmo conteúdo? Sim, independente se é online ou não, esse conteúdo do primeiro mês que eu vou trabalhar com vocês, é o mesmo para todas as turmas, porque é um conteúdo muito importante e que a gente sempre precisa retomar, tá bom? Como uma espécie de revisão e tal. Então vamos lá, pessoas. Primeira coisa, o que é uma língua, né? A gente sempre ouve língua portuguesa, língua inglesa, língua francesa, mas o que é uma língua? Além desse órgão que a gente tem na boca, que ajuda a gente a sentir gosto e tal, a língua é sinônimo para idioma, tá? O que que é uma língua? O que que é um idioma? É um conjunto de regras e códigos que uma determinada cultura utiliza para se comunicar. Então, cada cultura, no decorrer da humanidade, vai se organizando e vão criando formas de se comunicar, certo? Essas formas de se comunicar, elas, em alguns momentos, como vocês vão ver em um dos filmes, nem sempre é através da fala, como a gente usa hoje, tá? Ela pode ser por meio de gestos, por meio de grunhidos, enfim. E com o tempo, com a evolução humana, essas comunidades passam a usar um idioma, ou seja, a juntar palavras, a juntar informações e construir a comunicação através disso, né? Num primeiro momento, essa comunicação se dá somente oral. O que que quer dizer oral? Falada. Depois, essa comunicação passa a se dar também escrita, né? Então, de forma escrita. E é claro, como vocês sabem, a forma como a gente fala não é a mesma forma como a gente escreve. Por isso a gente sofre tanto na aula de redação, né? Porque se a gente fosse escrever do jeito que fala, ia estar tudo resolvido, mas não é assim. Então, a língua é esse conjunto de códigos. São códigos que vão nos dizer como é que determinada cultura fala. Uma língua, as línguas modernas, as línguas que são faladas hoje, elas vêm de outras que já existiram no passado e que não existem mais ou que mudaram demais, né? Por exemplo, todo mundo sabe que a língua portuguesa vem do latim, que é uma língua que hoje não é mais falada. Ela existe, enfim, principalmente quem estuda para ser padre, quem estuda para essas coisas da Igreja Católica, estuda muito latim. Quem fizer faculdade de letras vai estudar latim, né? Eu, por exemplo, fiz um ano de latim. É a língua que dá base para as línguas românicas que a gente fala, que é o português, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno. E a gente encontra também coisas do latim lá no inglês, lá no alemão, enfim. Então as línguas, elas, isso a gente vai falar na semana que vem, mas a língua, ela, por conta do contato entre civilizações, entre comunidades diferentes, as línguas se modificam
e novas línguas vão surgindo. A gente vai ver semana que vem que, por exemplo, o português e o espanhol eram uma língua só. Por isso que eles são tão parecidos hoje. Com o tempo, por causa da mudança da cultura desses povos, essas línguas se modificaram, assim como as culturas se modificaram, tá? Então a língua ela é um código, ela é um conjunto de regras que nos diz, por exemplo, uma regra básica da língua portuguesa. É, quando eu tenho mais de um elemento, eu acrescento a letra S ao final da palavra, certo? Então, por exemplo, eu tenho camiseta. Se eu falo camiseta, você vai saber que é uma. Se eu falo camisetas, você vai saber que é mais de uma, duas, 100, 1 milhão, enfim. É, isso que a gente chama de morfema, esse Szinho no final, ele faz parte de uma regra da língua portuguesa que diz que o, o para eu indicar o plural, ou seja, mais de uma coisa, eu acrescento S ao final do que a gente chama de radical ou de raiz, enfim. Também é um conteúdo que a gente vai ver no primeiro ano aí, quem foi meu aluno no nono também já estudou isso. Diferente, por exemplo, essa regra não é a mesma no italiano. No italiano, o que o que quer dizer que uma palavra está no plural é acrescentar a letra I ao final da palavra, né? É, ou seja, essas regrinhas, que são diferentes de língua para língua, é o que faz o que a gente chama de língua, tá? É o que diferencia. Cada língua vai ter o seu conjunto de regras, tá? É, algumas curiosidades sobre as línguas. Hoje no mundo são falados 6.912 idiomas diferentes, segundo o Compêndio Ethnologue, que é uma pesquisa que é feita de 50 em 50 anos, mais ou menos. É, ou seja, gente, é muito idioma, né? A gente conhece esses que são mais populares, o português, que é o que a gente fala, o inglês, o francês e tal, mas são mais de 7.000 idiomas. Olha outra curiosidade bacana: só no Brasil são falados 188 idiomas, sendo a língua portuguesa somente um deles. Ou seja, nós, no Brasil, conhecemos apenas um dos nossos idiomas, né? Que é a língua portuguesa, mas nós temos 188 idiomas catalogados. Alguns desses idiomas hoje são falados por apenas 2 ou 3 pessoas, né? Assim que essas pessoas morrerem, o idioma deixa de existir, tá? Então são 188 idiomas no Brasil, é muita língua, né? O Brasil tem 2 idiomas oficiais, o português e a língua brasileira de sinais, Libras, né? Alguns de vocês podem já ter visto em jornal e tal, que já é lei. As escolas do Brasil todo têm um prazo aí para incluir Libras como disciplina oficial nas escolas, junto com português, matemática, enfim. Então, talvez daqui a alguns anos vocês já tenham Libras na escola, né? Porque é o nosso idioma oficial também. Ele é considerado um idioma oficial. Há outros países que também têm que também tem mais de um idioma. O Canadá, por exemplo, tem 2 idiomas oficiais, o inglês e o francês. Então lá todo mundo aprende esses 2 idiomas, porque metade do Canadá foi colonizado pela Inglaterra e outra metade pela França, e até hoje os dois países, o país fala esses 2 idiomas. A Suíça fala 4 idiomas. A Suíça é um paísinho muito pequenininho no meio da Europa, e eles falam 4 idiomas: o italiano, o alemão, o francês e o romeno, né? Em cada partezinha. A Suíça é tão pequena que é do tamanho, é menor do que Cuiabá, para vocês terem uma ideia, e fala 4 idiomas, né? Na Europa é muito comum as pessoas falarem vários idiomas, né? Porque tá tudo muito próximo. Então, às vezes, o pai é italiano, a mãe é alemã,
Aí vão morar na Espanha, a criança nasce ali, falando espanhol, ainda aprende inglês na escola, ou seja, a criança com 10 anos de idade já está falando 4, 5 idiomas. Por quê? Porque ela vive num entorno em que as pessoas falam muitos idiomas diferentes, né? Nas fronteiras do Brasil mesmo, a gente vê que as pessoas falam o português e o espanhol, às vezes até misturando, né? No Brasil, nosso país tem 188 idiomas em uso, o português e mais 187 variedades indígenas, né? Uma delas é o apiacá, falado por apenas 2 brasileiros, e o ofaié, praticado por 11 índios no Mato Grosso do Sul. Cerca de 30 dessas línguas estão em extinção e 47 idiomas que um dia foram falados no país já desapareceram para sempre. Ou seja, os idiomas eles vão morrendo, né? Hoje em dia não se usa mais essa expressão, mas acontece de o idioma ir perdendo falantes. Então, quanto menos pessoas falam aquele idioma, ele vai tendendo a morrer, a deixar de existir, tá? E aí, como que faz para o idioma não morrer, não deixar de existir? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. A língua mais falada do mundo, também outra curiosidade aí interessante. A língua mais falada no mundo é o mandarim, que é o principal dialeto chinês, falado por algo em torno de 870 milhões de pessoas. Olha duas coisas interessantes, né? Na China falam-se vários idiomas. O mandarim é o principal deles. Às vezes as pessoas acham que o mandarim é a única língua falada na China e tal. Não, é apenas um dos idiomas que eles falam. E outra coisa, a gente muitas vezes acha que a língua mais falada do mundo é o inglês, né? Mas não é. O mandarim é o idioma mais falado. Vejam só que o inglês não aparece nem em segundo lugar, ele aparece em quarto. Olha lá, em segundo lugar, o idioma mais falado do mundo é o hindi, que é a língua oficial da Índia, usado por cerca de 500 milhões de pessoas, né? Em terceiro lugar, a língua mais falada do mundo é o espanhol. Em quarto aparece o inglês, né? E o nosso português aparece em sétimo lugar, tá bem? E isso é muito comum. Na Europa, por exemplo, você acha mais pessoas falando espanhol do que falando inglês, né? Então, você vai para França, você vai para Itália, você não acha assim as pessoas falando tanto inglês, né? Essa é uma coisa muito do Brasil. A gente valoriza muito as coisas dos Estados Unidos, né? E aí a gente gosta muito do inglês, mas não é a língua mais falada do mundo, não é a língua mais importante do mundo hoje, tá? E a tendência é que deixe de ser. A língua portuguesa mesmo tem sido muito procurada fora do Brasil. As escolas de idiomas na Europa, nos Estados Unidos, têm oferecido cada vez mais o português. As pessoas têm procurado muito estudar português. E principalmente o português brasileiro, né? Não o português de Portugal. Eles acham muito bonito, né? Muito sonoro, muito musical a forma como a gente fala. Então, isso daí são algumas curiosidades para vocês conhecerem, né? Sobre os idiomas que se falam no mundo, né? Uma coisa interessante também, né? Que vocês provavelmente sabem é que o idioma geralmente ele está associado à colonização. Então, por exemplo, o Brasil hoje fala português porque foi colonizado há 520 anos atrás por Portugal. E os nossos vizinhos falam espanhol porque foram colonizados pela Espanha. Estados Unidos fala inglês porque foi colonizado pela Inglaterra. E assim vai. Só que alguns países, como a Índia, por exemplo, a Índia foi colonizada pela Inglaterra. Só que eles conseguiram manter o idioma deles, o hindi, né, até hoje. E lá hoje eles falam concomitantemente o hindi e o inglês, né? Eles não perderam como nós perdemos, né, a maior parte das línguas indígenas do Brasil. Né? O tupi, que era a língua indígena mais falada no Brasil, praticamente não existe mais.
Em extinção, aquele compêndio lá, aquele estudo, lista 497 línguas que correm o risco de desaparecer em poucas décadas, ou seja, vão morrer, não vão mais existir. Segundo a Unesco, metade dos idiomas falados hoje em dia pode sumir durante o século XXI, por causa do predomínio do inglês nas páginas da internet. Então, assim, algumas populações muito pequenas têm deixado de falar. Sempre existe, os seus idiomas, sempre existe uma língua mais dominante, né? Então, no Brasil, a língua dominante é o português. Então, as línguas indígenas vão deixando de existir porque as pessoas, os indígenas que falam aqueles idiomas vão sentindo a necessidade de aprender a falar a língua do dominante, que é o português, né? E assim vai acontecendo. Os Estados Unidos também, os indígenas que viviam nos Estados Unidos tiveram que deixar de falar os seus idiomas para falar inglês, né? Isso acontece no mundo todo. Mais e menos. Olha que legal esse dado. O país com mais línguas no mundo é Papua Nova Guiné, que fica na Oceania, tá, gente? Onde são falados nada menos que 820 idiomas diferentes. Papua Nova Guiné é uma ilhazinha microscópica, pequenininha, do tamanho, sei lá, do CPA, e lá falam-se 820 idiomas. Olha que riqueza, né? A vizinha Indonésia, que é um conjunto de ilhas também na Oceania, perto da Austrália, pessoal esquisito de lá, é a vice-campeã com 742 idiomas. No outro extremo, a gente tem a Coreia do Norte, que é o único país do mundo onde só se fala uma língua. Então, na Coreia do Norte, só se fala uma língua. Vocês devem acompanhar na TV, né? A Coreia do Norte é um país extremamente fechado, né? É um país comunista, lá não entra nada, não sai nada. É um país extremamente fechado e eles só falam a língua de lá. E o único, e em seguida vem o Haiti, né, que só tem dois idiomas, né? Eles falam o francês e o creole, né? Vocês devem ver os haitianos que a gente tem aqui no Brasil, né, pelas ruas de Cuiabá, que eles falam aquela língua enrolada que a gente não entende, que é o creole, mas eles falam também o francês, que também é uma língua oficial lá. E aí, lembram que eu falei para vocês o que a gente faz para uma língua não morrer? É, criam-se as gramáticas, né? Então, desde muito tempo, viu-se a necessidade de se registrar os idiomas, com regras de uso, por exemplo. Essas normas são registradas até hoje em grandes livros chamados gramática. Eu nem separei, eu ia separar minha gramática aqui para mostrar para vocês, mas acho que todo mundo já deve ter visto uma. Então, por exemplo, a língua portuguesa, nós temos, trouxe esses dois exemplos que são duas gramáticas muito famosas, a gramática do Beccaria e a gramática do Segala. Então, as gramáticas são livros bem grossos, em que vem todas as regras de um idioma. Todas as línguas têm as suas gramáticas, né? E a gramática serve para tentar nivelar o idioma, porque senão cada um vai escrever de um jeito, principalmente pela escrita, porque na fala é normal as pessoas falarem diferente, mas para tentar ajudar na escrita, né, a gramática tá lá para te falar quando que eu vou pôr uma vírgula, quando que eu vou usar mais, quando que eu vou usar mais. Eu vou falar compra-se ou se compra, né? Eu vou falar mim antes do verbo, vou falar para mim fazer ou para eu fazer. Tudo isso está lá na gramática. Então, a gramática ela vem, é um estudo da língua, né? Todas as línguas têm a sua gramática para tentar nivelar o idioma. A gramática, a primeira gramática criada no mundo foi criada na Índia, há mais de 3.000 anos atrás. E por que que a gramática foi criada? Justamente por causa desse medo da língua morrer, de uma língua deixar de existir, e também de a língua mudar com o tempo e as pessoas não entenderem mais o que estava escrito. Então, vocês sabem que na Índia eles seguem uma religião chamada hinduísmo,
em que são vários deuses, enfim. E o livro sagrado deles chamava-se Vedas. Vedas. Depois eu escrevi em algum lugar. Essas Vedas eram muito antigas e com o tempo, por conta da mudança da língua, vocês sabem disso, a gente vai falar disso daqui 2 semanas, as línguas vão mudando com o tempo. Então, se a gente pega um texto escrito há 100 anos atrás, a gente já não entende muita coisa, mesmo ele estando em português. E isso já acontecia há muito tempo atrás. Então, criou-se um sistema de regras da língua hindu para que as pessoas pudessem é, entender, né, o que é que estava escrito. E assim nasceu a primeira gramática, e até hoje todas as línguas, inclusive essas línguas que eu falei para vocês que estão morrendo, existem grupos de pesquisadores que vão lá nessas tribos indígenas para estudar essas línguas e construir gramáticas dessas línguas, para que elas não morram, para que elas estejam lá, né, em algum lugar descritas, como é que essa língua funciona e tal, né? Aqui em Mato Grosso a gente tem muitos estudos assim, pessoas da área da linguística vão para as tribos indígenas para falar com os últimos sobreviventes que falam algum idioma, para fazer a descrição daquele idioma e ele não morrer, né? Para que as pessoas possam conhecer esse idioma daqui, sei lá, 50, 100 anos, né? Então a gramática serve para isso, para registrar uma língua. E por outro lado, a gente tem aí linguagem. Língua e linguagem não são a mesma coisa, são duas coisas diferentes, tá bem? O que é linguagem? A linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como a pintura, a música e a dança. Já a língua é um conjunto organizado de elementos que possibilita a comunicação. Como a gente já falou, a língua surge de uma sociedade e os grupos humanos desenvolvem sistemas. O que é linguagem, então? Enquanto a língua é um conjunto de regras que as comunidades criam para se comunicar de forma oral e de forma escrita, a linguagem são comunicações que não dependem de palavras, não dependem necessariamente de um idioma. Então, por exemplo, vejam essa menininha aí com a mão na boca. Eu não preciso saber português, inglês, francês, espanhol, italiano para saber que essa menininha aí fez alguma arte, né? Então você olha para a carinha dela, a expressão dela nos comunica alguma coisa, certo? Essa expressão aí que ela tá com a mão na boca, com o olho arregalado, mostra que ela fez alguma coisa, provavelmente alguma coisa que ela não deveria, ou que ela está espantada, né? Enfim, então a gente olha para essa criança, a gente sabe já o que é que ela está comunicando, mesmo que a gente não, mesmo que ela seja uma criança, sei lá, uma finlandesa, a gente não sabe falar a língua dela, mas a gente consegue se comunicar, né, por meio da linguagem, tá? A bandeira do Brasil, né? Também eu não preciso um sueco, não precisa falar português para saber que essa aí é a bandeira do Brasil. Então, tanto que assim, em reuniões de líderes, geralmente eles são identificados pela bandeira, né? Ou seja, a bandeira ela é um elemento de linguagem que nos ajuda a comunicar também, a criar uma comunicação. A placa de pare, né, apesar de estar escrito pare, mesmo que eu vá para um outro país em que esteja escrito stop ou em um outro idioma, eu sei que essa formulação, né, é octógono, enfim, essa placa desse jeito, vermelha, com escrito no meio, sempre vai indicar que eu não posso fazer alguma coisa ali, né? Então não precisa nem ter escrito pare para eu saber. E a dança também, a gente assiste um espetáculo de dança, a dança ela não tem palavras, mas ela passa uma informação através da expressão dos corpos das pessoas, tá? Então a linguagem está associada com essa comunicação que não depende necessariamente de é,
da língua, não depende de escrita, não depende de idioma, tá? A linguagem, ela está associada mais à comunicação. É, pode ser verbal, pode ser não verbal, né? As interjeições que a gente usa, tipo, af, nossa, enfim, tudo isso, né, é linguagem, tá bem? O dicionário, para que que serve um dicionário? O dicionário não é a mesma coisa que uma gramática. Um dicionário, ele não traz regras, né? O dicionário, ele apenas apresenta o significado de uma palavra e a ortografia. Em outras palavras, ele apresenta o léxico de uma língua. É léxico, não é léxico, tá? O que que é ortografia? Ortografia é a forma como se escreve uma palavra. Então, por exemplo, eu não sei como que se escreve a palavra exceção. Então, eu vou lá no dicionário, eu olho lá e vou ver que exceção se escreve com XC e depois C cedilha. Então, o dicionário traz a ortografia, a forma como se escreve e o significado da palavra. E ela traz o léxico de uma língua. O que que é léxico? É muito importante vocês saberem o significado disso quando a gente for falar de seleção lexical lá na frente. O que que é léxico? Léxico é o conjunto de palavras que existe numa língua, tá bem? Então você pega lá o dicionário apresenta o léxico da língua, ou seja, todas as palavras que compõem o nosso idioma. Então, quando o professor fala para você que a seleção lexical do seu texto está inadequada, significa que você escolheu uma palavra que não ficou legal. Então, escolha outra. Então, léxico são as palavras que compõem o idioma, tá? Outro conceito para gente, contexto ou situação comunicativa. Simplesmente a situação em que algo acontece, tá? Ou quando alguma coisa está acontecendo. Isso é contexto ou situação comunicativa. Então, o contexto atual é complicado, pois vivemos em meio a uma pandemia. Nossas aulas têm acontecido em um contexto virtual, ou seja, nossa situação hoje é de distanciamento. Nós não podemos estar próximos. Isso é contexto ou situação. Para usar num outro contexto, a gente sabe que nas diferentes situações a gente vai ter que se comunicar de formas diferentes. Então, vocês não podem se comunicar com um chefe, com uma autoridade, da mesma forma que vocês se comunicam com os amigos de vocês, né? A situação comunicativa é diferente. Numa entrevista de emprego, eu preciso ser relativamente mais sério, ter uma linguagem mais elaborada do que quando eu falo com meus amigos. Então, a situação comunicativa, presta atenção nessa frase, situação comunicativa vai definir a minha seleção lexical, ou seja, a situação em que eu estou inserido, o contexto em que eu estou inserido, é que vai definir a forma como eu vou falar, as palavras que eu vou escolher, tá? Nós, professores, fazemos isso o tempo todo, porque a gente tem que cuidar para, às vezes, não falar uma palavra. Uma aula dada num sexto ano não é a mesma de uma aula dada no terceiro ano, né? O sexto ano não vai entender determinadas palavras que o terceiro ano vai entender. Então, o professor tem que se adequar à situação comunicativa, ao contexto. E aí, em cada contexto, ele vai usar palavras diferentes, ok? Interlocutores são os participantes de uma situação comunicativa. Hoje, nós somos interlocutores. Eu estou me comunicando com vocês. Vocês vão me responder por meio das atividades, por meio das dúvidas no WhatsApp, para que nós nos comuniquemos. Então, nós somos interlocutores, tá? A gente está trocando informações. Então, interlocutores são os participantes de uma situação comunicativa. Depois a gente vai falar de funções da linguagem, a gente vai ver que existe um emissor, um receptor, enfim. Outro conceito importante: discurso. Discurso é toda situação que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para quem se fala e sobre o que se fala. O discurso está relacionado com o subentendido, ou seja, com aquilo que não é dito, porém é percebido pelo contexto.
O que que é um discurso, gente? Discurso, apesar de a gente associar muito com discurso de política lá em cima do palanque e tal, não é necessariamente isso. Todos nós produzimos discurso o tempo todo. O discurso é eu usar a língua com uma determinada intenção, uma intencionalidade, uma intenção comunicativa, ou seja, eu quero atingir um determinado comportamento em quem está me ouvindo, então eu vou usar um determinado discurso. E geralmente ele está associado a um subentendido, a algo que eu não preciso dizer, porque o meu interlocutor já sabe. Então, olha o exemplo que eu coloquei. Quando um pai diz ao filho pequeno, não aceite nada de estranhos, o que que ele quer dizer quando ele diz não aceite nada de estranhos? Ele está querendo dizer que existe uma questão social de abuso contra crianças, seja sequestro, seja tráfico de criança, enfim, abuso sexual, pode ser qualquer coisa. Mas quando ele está dizendo isso para a criança, ele está com isso em mente. Não aceite nada de estranhos, né? Por quê? O que que ele quer dizer? O que que está subentendido? Existem pessoas que fazem mal para crianças, né? Então ele não precisa dizer isso. Isso está no que a gente chama de entrelinhas, né? Está por trás. Então isso é discurso, tá? Porque sabe-se que existem pessoas que atraem crianças por meio de doce, brinquedo, enfim, para fazer mal para essas crianças. Então isso é discurso. Então ele diz algo, tá? É, com uma outra informação por trás, mas ele não precisa dizer essa informação por trás. Né? Às vezes, para a criança, ele vai precisar explicar, mas a gente sabe, quando alguém diz não aceite nada de estranhos, a gente sabe que é a isso que ele está se referindo, tá? Vejam só esse exemplo aí. A gente tem, isso é uma charge, né? Eu gosto bastante de charges. Olha o título da charge. Minas, que é Minas Gerais, registra 5.500 casos prováveis de dengue em uma semana. E aí a gente tem ali o corona e 3 mosquitos da dengue. E aí os mosquitos da dengue falando, olha lá o corona tomando um banho de repelente, tá com medinho, tá? Vejam só, qual que é o discurso que está por trás dessa charge, né? O discurso, essa é uma charge de março desse ano, ou seja, do início da pandemia, quando a gente ouvia muito que não ia ser nada grave e tal. E aí a gente tem ali, Minas registra 5.500 casos prováveis de dengue em uma semana. Então a gente vê a cidade toda destruída, né? No plano da frente, a gente tem um vírus do corona, e no plano do fundo, a gente tem, olha o tanto de mosquito da dengue lá atrás. Milhões e milhões de mosquitos da dengue, a cidade toda arrasada, toda destruída. Qual que é o discurso que está por trás disso daí? Que o corona não é nada perto da dengue, né? No começo falava-se muito sobre isso, vocês devem ter acompanhado. Ah, morre mais gente por causa de dengue. Ah, morre mais gente por causa de acidente de trânsito. Enfim, o corona não vai ser nada, né? Então, o discurso que está por trás dessa charge é de que as pessoas estão se preocupando demais com esse corona, sendo que existem outros problemas para a gente se preocupar, né? Então, isso é discurso. Quando eu tenho uma informação que está por trás, mas que não necessariamente eu preciso dizer. Mas quando eu observo a situação, eu percebo. Com as palavras que eu uso, a minha seleção lexical, com as palavras que eu escolho, eu passo um posicionamento ideológico. O que que é ideologia? É um conjunto de ideias que as pessoas têm, no que elas acreditam, no que cada pessoa acredita. A partir do que a gente fala, esse posicionamento aparece, tá bom? Bom, pessoinhas, por hoje é isso. Ó, falei que eu não ia demorar, foram só 40 minutos. Então, depois de vocês assistirem esse vídeo, o bom é que vocês vão poder assistir 2, 3, 4, 20 vezes, né? Até compreenderem bem esses conceitos que são muito importantes. Eu vou deixar disponibilizado para vocês para hoje
Então, além disso daí, vocês vão anotar no caderno de vocês tudo que eu falei, releiam esses slides, marquem tudo que vocês precisarem, tirem dúvidas comigo pelo privado no horário de aula, tá? Não tem problema se mandar em outro horário, só que procurem fazer dentro do horário de aula de vocês. Vou deixar um outro videozinho aí do YouTube para ajudar vocês, tá? A refletirem mais sobre o conteúdo de hoje. E aí vocês vão responder algumas questõezinhas aí no Google Forms para eu ver se vocês captaram aí o que a gente falou. Tem dúvida, venha, estou aberto, tá? Vamos estudar, não vamos deixar para depois, a gente não pode perder tempo, a gente precisa aprender, tá? Espero que em novembro a gente volte, mas até em novembro a gente tem aí 3 meses, a gente precisa aprender conteúdo, tá? E para a nossa próxima aula, depois vocês olhem no horário lá, tá? A nossa próxima aula eu vou deixar a lista de filmes para vocês escolherem um ou todos, escreverem um pequeno textinho a partir do filme, como é que vocês perceberam que se dá a linguagem, qual que é a diferença de língua e linguagem ali pelo filme, tá bom? Então é isso, crianças. Se cuidem, não deixem de estudar, tá? Não desanimem. Logo, logo isso tudo vai ter passado, a gente vai estar na escola e vocês pedindo para voltar para casa, tá bom? É, é isso. Qualquer coisa que tiverem dúvidas, voltei grandão. Se tiver dúvida, procurem o tio, tá? E vamos estudar. Um abração.